Glórias a Deus, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, eu creio que habita em cada um dos irmãos. Eu sou dos irmãos com a graça e a paz e a misericórdia de nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu trago aqui 2 versículos do livro do Apocalipse, seu capítulo 6. O versículo é o 5 e o 6. E, sem mais delongas, as palavras do Senhor nos diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Meus amados irmãos, o livro do Apocalipse, nós todos sabemos que é um livro de profecias apocalípticas, é um livro um pouco complexo de entendimento, mas estas profecias, meus amados irmãos, são profecias que vêm do próprio Deus. Isso aqui são profecias que descrevem juízo de Deus para o tempo futuro, mas também são profecias que já vêm acontecendo no passado, está acontecendo no presente e vai acontecer no futuro, porque a palavra do Senhor lá no livro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, a palavra do Senhor nos diz que a palavra de Deus, ela durará para sempre, passarão os céus e a terra, mas ela vai durar por toda a eternidade. Então a palavra de Deus, meus irmãos, é a mesma ontem, é a mesma hoje, será a mesma para todo sempre. E aqui, meus irmãos, a Bíblia fala do terceiro cavalo do livro do Apocalipse, do capítulo 6. É o cavalo negro. Este cavalo negro, meu irmão, nas cores desses cavalos, tanto do branco como do vermelho, como do preto, como do amarelo, nada na Bíblia é por acaso. E estas cores desses cavalos têm significado. O cavalo preto, o significado dela é um período de trevas. Meus irmãos, está vindo aí um período de treva. E está sendo representado nesse cavalo negro. Aqui no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz que o cavaleiro que vem sobre o cavalo negro, ele traz em sua mão uma balança. Mas quando a gente fala de balança, a gente pensa logo, né, meus irmãos, em justiça, tudo dividido meio a meio, tudo certinho. Mas nesse caso aqui, a balança aqui não significa nada disso. A balança aqui significa injustiça, é exatamente o contrário. No versículo 6, a palavra do Senhor nos diz que se comprará uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. 1 dinheiro aqui, meus irmãos, significa um denário, é o que pode estar escrito em algumas Bíblias aí de vocês, de acordo com a tradução. Pode estar escrito um denário, mas na minha está escrito 1 dinheiro. Um denário era equivalente a 1 dia de trabalho. O trabalhador trabalhava durante o dia todo e no final do dia ele recebia um denário. Este denário também simboliza o valor que o trabalhador, que o pai de família também vai ganhar quando chegar este período do cavalo negro, período de treva, tudo difícil. Nesse período, meus amados irmãos, o pai de família ele vai passar o dia todo, ele vai trabalhar, ele vai receber o equivalente a um denário, que pode ser R$50, R$100, R$150, R$200, eu não sei quanto vai estar valendo, mas será o dia de trabalho de um pai de família. Ele, quando sair do trabalho, ele vai pegar esse dinheiro, vai passar em um estabelecimento comercial para comprar alimento, e a ele vai ser dado, pelo dia de trabalho, um punhado de feijão, por exemplo. E ele vai dizer, aqui só dá para uma pessoa, supostamente, vou embora supor, ele diga ao dono do estabelecimento, lá onde eu moro, sou eu, minha esposa e mais 5 filhos, como é que eu vou levar este punhado de feijão para sustentar 7 pessoas? O dono do estabelecimento vai dizer a ele, então você vai ter que trabalhar
mais 6 dias e trazer o valor para você levar mais 6 medidas. Por que, meus amados irmãos, é tão pouco, pagando-se muito neste período? Porque é um período de treva, é um período que haverá fome. Se comprará por muito dinheiro, pouquíssimo alimento. Uma medida aqui que a Bíblia fala, meus irmãos, é para uma única pessoa se alimentar. Não é para 2, 3, 4, 5, 7 pessoas, não. É para uma pessoa se alimentar. Mas nós vemos aqui, ainda no versículo 6, que a palavra do Senhor nos diz, e também por um dinheiro se comprará 3 medidas de cevada. A cevada aqui, meus irmãos, ela representa como é que eu posso dizer, um alimento mais inferior. Eu dei o exemplo do feijão para o trigo. Agora eu vou dar tipo farinha de rosca, por exemplo. Você é um alimento mais inferior do que o feijão, então se levará 3 medidas, porque é mais inferior, mas se pagará o mesmo valor pelo alimento mais inferior. No final do versículo 6, do capítulo 6 do livro do Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz aqui: e não danifique o azeite e o vinho. O que é não danificar o azeite e o vinho? Significa, meus irmãos, que neste período de treva, azeite, vinho, queijo, presunto, refrigerante, esse supérfluo, ninguém vai ter acesso não. Ah, irmão Valtemir, mas se eu tiver dinheiro, se eu ganhar na Mega Sena e tiver dinheiro daqui para lá, eu vou poder comprar essas coisas? Meus irmãos, se quiser comer bem, no período de treva, vai ter que comer o dinheiro, porque alimento vai achar bem pouco. E o pouco que vai achar vai ser por um valor bem alto. Amém, meus irmãos? Esta palavra aqui, meus amados irmãos, realmente é um tipo de palavra que não agrada muito quem a ouve, mas é a palavra de Deus. O livro do Apocalipse, meus irmãos, é juízo de Deus. E alguns dele já vem acontecendo, e está acontecendo, mas vai acontecer intensificadamente. Ele vai se intensificar mais para frente. Mas uma coisa, meus irmãos, pode ter certeza. Toda a palavra de Deus que está escrita, ela vai se cumprir. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, por toda a eternidade. E aqui está a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando e nos agraciando com a sua misericórdia. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo. Que Deus os abençoe.